Essa é uma vídeo-resposta ao canal do Nathan Costa, que fez um vídeo dizendo que anarcocapitalismo é uma utopia. Muito original, né? Ninguém nunca fez um vídeo assim. E aí ele diz por que ele acredita que... que o anarcocapitalismo não daria certo. Então, antes de eu responder os motivos que ele deu... Porque ele disse no vídeo que nem são argumentos. Ele disse que não queria provar nada, que não queria apresentar argumentos, que ele só queria dizer o que ele acha. Só que argumento é a justificativa do que você está falando ser verdade ou não. Porque se você afirma alguma coisa, aquilo pode ser verdadeiro ou falso. Para você justificar por que você deveria acreditar que isso daqui é verdadeiro, você precisa de um argumento, de uma justificativa. Se você diz que não quer apresentar argumentos, você está dizendo que você não tem justificativa para o que você está falando. Você pode chegar a falar qualquer coisa e não precisa de justificativa daquilo ser verdadeiro ou falso. Então você está pedindo ou para a pessoa acreditar em você sem motivo, ou acredite em mim porque sim, porque eu quero, porque sou eu que estou falando, ou você está dizendo que a pessoa está perdendo o tempo dela vendo só você falar o que você acha sem nenhuma justificativa. Tudo bem, então antes de eu responder os motivos que não são argumentos para o anarcocapitalismo ser uma utopia, segundo o Nathan Costa, eu vou explicar o que é anarcocapitalismo, porque o Nathan Costa não explicou e eu tenho sérias dúvidas se ele sabe o que é anarcocapitalismo, e principalmente quem assistiu o vídeo dele se sabe, anarcocapitalismo nada mais é do que a ética de propriedade privada, ou seja, a ideia de defesa de que a lei de propriedade privada é a lei correta que deve ser seguida em sociedade. Que diz o seguinte, que cada indivíduo tem os seus recursos, tem suas propriedades. Por exemplo, eu tenho essa camisa, eu tenho esse microfone, eu tenho essa câmera, são meus, e é errado pelo ponto de vista da lei, pelo ponto de vista jurídico, ou seja, é proibido em sociedade uma pessoa chegar e pegar essas coisas que nós chamamos de roubo, violação de propriedade, e que se uma pessoa fizer isso, ela pode ser punida. Isso é o anarcocapitalismo, é só isso. É a ideia de que violação de propriedade é errada. Então, note que quando uma pessoa fala que ela é contra o anarcocapitalismo, nada mais ela está dizendo do que eu sou a favor de agressão à propriedade. Eu acho que deve-se violar a propriedade dos outros. Que em alguns casos eu devo chegar na sua propriedade e pegar as suas coisas à força. Necessariamente, se você é contra o anarcocapitalismo, é isso que você defende. Só tem duas opções. Ou você defende que não se deve violar a propriedade privada, ou você defende que se deve violar a propriedade privada. Que em alguns momentos, pessoas armadas, um grupo de pessoas armadas, fardadas ou seguindo seja lá que grupo for, deve entrar à força dentro da sua casa e levar você à força e levar suas coisas à força. E aí, respondendo já uma das objeções ou opiniões ou achismos do Nathan Costa, onde o anarcocapitalismo funcionou. Ele diz que funcionou numa ilha perdida, num lugar perdido. Não, ele funciona em todas as civilizações. Porque todas as civilizações têm propriedade privada, têm trocas voluntárias de propriedade, que se chamam mercado. E é isso que sustenta a economia de toda civilização. E quando eu digo economia, eu quero dizer a vida humana. Porque a vida humana depende de recursos. Se você não conseguir recursos para você sobreviver, você morre. Então, é o que acontece, por exemplo, no socialismo, onde o Estado, o que é Estado? É o monopólio do uso da força. Ou seja, um bando de pessoas armadas e que desarmam as outras, se tornando assim um monopólio das armas, um monopólio da força. No socialismo, o monopólio da força impede as pessoas de poderem trocar suas propriedades entre si. Como, por exemplo, na Venezuela. O que acontece? Qual é o resultado disso? Mortes em massa. Então não adianta você dizer, mas eu não me preocupo com a economia, eu me preocupo só com a vida, com valores. Não, você não se preocupa porcaria nenhuma com vida humana se você não se preocupa em como recursos vão ser produzidos e trocados no mercado. Então a gente tem que eliminar esse mito
de que eu posso ignorar a economia e mesmo assim me preocupar com várias coisas bonitas. Não, não pode. Se você não liga pela forma como as coisas são produzidas, se você não liga como é que a comida chega na minha casa para eu comer, como é que a água chega para eu não morrer. Ah, isso não importa, isso é uma preocupação fútil. Então você não se preocupa com nada humano. Você, na verdade, despreza a vida humana. Você pode achar que não, mas o resultado do seu pensamento é desprezar a vida humana. Então, resumindo, como se constrói a civilização? Com mercado. Ou seja, com propriedade privada. Cada pessoa tem seus recursos, eles são trocados e a violação de propriedade é considerada um crime e é punida. Lembrando, isso é o anarcocapitalismo. Não é nada além disso. É uma coisa alienígena, nova, que nunca aconteceu. Não, não é. É isso. É o que já acontece. É o que você que está na sua casa está fazendo, que é você estar com os seus recursos, ou do seu pai, da sua mãe, assistindo esse vídeo com a sua tela, com o seu computador, com o seu celular, e você espera que não vai entrar uma pessoa pela janela, roubar isso e levar embora. E se acontecer, você vai achar errado. Porque você respeita a propriedade privada. Então não é uma coisa de outro mundo, de outro lugar, como o comunismo, por exemplo, que o comunismo, sim, é uma coisa que não acontece e não funciona. E todo comunista é hipócrita, porque ele defende o comunismo dentro da sua propriedade, enquanto que o anarcocapitalista não é hipócrita, porque ele está defendendo a mesma coisa que ele está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui na minha propriedade, com o meu microfone, com a minha câmera, e eu estou defendendo exatamente isso. Que cada pessoa tenha a sua propriedade. Então vamos ao que ele falou. Ele usou aquele argumento das boas intenções, né? Que o Estado é feito de pessoas, e pessoas são ruins, pessoas são más. Seja no Estado, seja no mercado. Eu vou tratar... Tá, ele falou que não é argumento, mas eu tenho que tratar isso como argumento, porque isso é uma explicação do porquê que ele pensa que o anarcocapitalismo é uma utopia, e eu também posso explicar por que isso está errado. Então não dá para entender esse discurso, mas não é argumento. Bom, foda-se, é uma explicação, e o que eu estou falando também é uma explicação que serve para justificar o que você está falando. Então é um argumento, sim. Ou você quer ser imune a críticas, ou você quer ser imune a respostas. Não, né? Então esse argumento está errado, porque o Estado não é um grupo de pessoas com intenções. Isso não é o que define Estado. Qualquer empresa é um grupo de pessoas com intenções, mas isso não é o que define a diferença entre uma empresa e o Estado. A diferença é que o Estado agride propriedade, que o Estado é um monopólio da força. Ele fala, eu posso usar violência e você não. Uma empresa não fala isso. Se eu abrir um mercadinho ali na esquina, eu não falo, eu posso abrir um mercado e você não pode. E se você abrir, eu vou invadir o seu mercado com um monte de homens armados, fechar tudo e levar você preso. Então, o Estado não é um bando de pessoas com intenções, com boas intenções. Pode até ser, mas as boas intenções não fazem diferença na realidade. A realidade não é feita de intenções. Ela é feita de mecanismos, de sistemas, de modos de funcionamento, como, por exemplo, as leis da física, e como, por exemplo, as leis econômicas, e como, por exemplo, a lei jurídica, de como conflitos podem ser eliminados a partir de uma regra lógica, de uma lei lógica. Então, o Estado, ele objetivamente é errado, ele é um sistema errado, ele é uma forma errada de funcionar. É a mesma coisa que você falar assim, uma pessoa pulando pela janela não é uma forma errada de voar, é só uma pessoa com uma intenção. E pessoas podem falhar em voar ou podem conseguir. Não é por isso que uma pessoa cai quando ela pula da janela. Ela cai porque existe uma coisa chamada leis da física. O Estado é errado porque existe uma coisa chamada lei, porque existe uma coisa chamada ética, e porque existe uma coisa chamada leis econômicas. E o Estado está errado, está objetivamente errado. Ou seja, o sistema de monopólio da força, de um monte de gente armada, impor a força sobre os outros, está objetivamente errado. Não é uma questão das intenções. Políticos podem ter boas intenções, podem ser pessoas maravilhosas, podem amar os seus filhos e o seu cachorrinho e serem pessoas fofinhas. Foda-se, vai continuar dando errado, vai continuar terminando em morte, violência e pobreza, porque o Estado está objetivamente errado. E aí o Nathan Costa falou que no anarcocapitalismo você define o que é certo e errado, ou seja, ele acha que é assim, cada um faz o que quer, foda-se. Não, o anarcocapitalismo é uma ideia do que é certo ou errado, de a propriedade privada ser juridicamente certa e a violação de propriedade ser juridicamente errada. Como você sabe? Como é que um anarcocapitalista sabe?
que a lei de propriedade é certa? Pela lógica, por dedução lógica. Essa dedução eu já apresentei no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada e também no meu artigo Deduções Filosóficas, que está na descrição. Então, o anarcocapitalismo é uma afirmação jurídica do que é certo ou errado, e ele não tem nada a dizer sobre outras áreas além da área jurídica. O que é certo e errado pelo ponto de vista da religião? O anarcocapitalismo não tem nada a dizer sobre isso, porque ele é uma ideia estritamente jurídica. Ele diz o que é permitido ou proibido juridicamente, só isso. Então, anarcocapitalistas não ligam para o que é certo e errado. Falso, totalmente falso. Um anarcocapitalista pode ser católico, ateu, pode ter uma moralidade kantiana, uma moralidade tomista, aristotélico, epicurista, hedonista, estoico, niilista, pode ser tudo isso, e você pode ser anarcocapitalista. Por quê? Porque o anarcocapitalismo é estritamente jurídico, ele não invade outras áreas. Se você adotasse uma posição mais ampla, como por exemplo o descentralismo, que é uma posição que eu defendo, aí sim ele é mais amplo, ele se aplica em várias áreas, usando uma mesma teoria para explicar várias áreas, que uma delas é o libertarianismo, o anarcocapitalismo. Ou se você usasse um termo mais amplo também, que é o racionalismo. Aí sim, ele se aplicaria em várias áreas. Ele diz que defende a ordem, mas não o controle. Ou seja, ele diz que defende que um grupo de pessoas com monopólio da força deve dizer para as outras o que elas podem ou não podem fazer, mas isso não é controlar. Porque isso é o controle do bem. O controle do bem, então, não é controle, é ordem. Porque é bonitinho, é bonzinho, aí é eu bonzinho, você malzinho. Eles usam o mesmo sistema de eu tenho as armas, aponto na sua cara e falo o que você pode fazer, e o outro também, eu tenho as armas, aponto na sua cara e falo o que você pode fazer. Não, mas eu sou o lado bonzinho do monopólio da força, você é o lado malzinho. Eu sou o azulzinho, você é o vermelhinho. É ridículo, simplesmente ridículo. O monopólio da força está errado e o não monopólio da força está certo. E se tiver uma guerra? Bom, é impressionante. O que você quer dizer temos o problema X. Então tem que ter um monopólio da força, tem que ter um monte de gente armada, desarmando as outras, colocando arma na cabeça das outras, cobrando impostos à força. Não, eu acho que não tem que ter isso. Mas e doenças, e guerras, e se entrar um escorpião na sua casa, e se um disco voador com alienígenas invadir, e se tiver um terremoto? Esses problemas são irrelevantes. São irrelevantes para definir se é certo ou errado agredir as outras pessoas. Eu só estou dizendo que é errado agredir as pessoas. Sim, tem um monte de problema. Temos que resolver esses problemas. Alguns deles eu não sou especialista. Eu não sou médico para saber como curar doenças. Mas eu estudo ética. Eu tenho argumentos éticos. Então, eu estou aqui para dizer que é errado agredir as pessoas. Mas vamos curar doenças? Vamos. Eu quero curar as doenças. Inclusive, eu sou um entusiasta de tecnologia, de nanotecnologia, que pode um dia curar todas as doenças no nível da célula, no nível das moléculas. Eu sou muito entusiasta de tecnologias e de tecnologias ligadas à saúde também. Mas eu não consigo enxergar a conexão. Logo, temos que pegar um grupo armado que vai controlar tudo, porque monopólio das armas é monopólio do controle, porque tem que curar a doença. Uma coisa não se conecta de forma alguma com a outra. Ele fala que o comunismo também funciona na teoria e não funciona na prática. As pessoas adoram falar isso. O anarcocapitalismo não funciona na teoria, mas não na prática. O comunismo funciona na teoria, mas não na prática. Errado. O comunismo não funciona na teoria e já tinha sido refutado pela escola austríaca antes mesmo de acontecer as ditaduras comunistas. O sistema econômico do comunismo é objetivamente errado e pode ser provado errado por argumentos lógicos. O sistema capitalista ou anarcocapitalista, que na verdade é uma redundância, ou seja, o sistema de propriedade privada, funciona agora, está funcionando agora, ao vivo. Eu estou fazendo aqui ao vivo o funcionamento da propriedade privada. Com o meu microfone, com a minha câmera, está funcionando. E o vídeo saiu. O Estado não chegou aqui, decretou que eu tenho que fazer um vídeo, me deu subsídio, fez uma lei do vídeo, lei do vlog, de filosofia. Não tem nada disso. Tá aqui, põe propriedade, tá funcionando agora. E tá funcionando na sua casa também, porque você também tá assistindo com a sua propriedade. E funciona quando você vai no mercado, funciona quando você dorme, quando você acorda, quando você toma banho, com tudo que você faz, no dia inteiro. A não ser que você participe do Estado.
e a não ser que você esteja pagando imposto e sendo roubado. Aí, nessa hora, não funciona. A sua propriedade não funciona porque tem alguém violando ela. Aí ele fala que todo mundo quer impor alguma coisa à força aos outros. Não, eu não quero. Eu não quero impor nada à força, exceto a própria propriedade. Só que isso não é impor. Isso é simplesmente respeitar a propriedade. Bom, então espero que isso tenha tirado as dúvidas, que devem ser as dúvidas de bastante gente. Inscrevam-se no canal e apoiem esse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.